Oi, Zeisa, tudo bem, querida? Como é que você Olá, tá? Prazer, tudo tudo bom com você? bem? Que bom falar com você. Prazer. Nossa, Nossa, que vou tirar um maravilha! monte de dúvida que eu tenho hoje, puxa vida. Oba! Sim. Nossa, gente, eu falei assim, eu que vou tirar um monte de dúvida, eu sou muito assunto, que você sabe de tudo. Nada, sei de nada. Você sabe, né, que como você, eu também sou aqui para São Paulo, a gente Sim, né, e uma das propostas da nossa aqui para São Paulo está sim, justamente na área de autista. Não é? ótimo. Como não é realmente a minha área, que eu sou microbiologista, o que eu fiz? Eu convidei uma pessoa aqui, que inclusive até é filha do amigo meu, ela não está aqui agora, tá? Mas eu fiz o convite para ela, para ela fazer parte do nosso grupo de Sim, projetos de autista. Tá? E ela tem me falado muita coisa, eu tenho achado bastante interessante. Eu queria tirar um monte de dúvidas com você aqui. Tá aí, aqui eu acredito que seja um monte de dúvida de um monte de gente aqui dentro. sim, Aqui eu acho que sim. nada, aliás, ninguém melhor que você, né? Não somente porque você tem um filho autista, né? Porque você é uma estudiosa do assunto, uma pessoa que está totalmente dentro, uma pessoa batalhadora, briga. Eu tenho acompanhado todas as suas batalhas aí, né? Obrigada. Pelos PCDs da vida aí, né? Para tentar desenvolver isso daqui tudo que é tão difícil, né? Puxa vida aí. E eu tenho falado com umas pessoas aí, uns técnicos, que me falam que a quantidade de autistas que já tem é uma coisa absurdamente grande. E É, o que tá se esperando para futuro, não é uma quantidade bem maior, que parece que talvez seja o isso problema do mesmo. século, né? O que você poderia falar para a gente aqui? Então, boa noite a todos. Eu sou Zeisa do Jô. Obrigada aqui, doutor Bactéria, por você ter me convidado, ter me proporcionado aí esse momento, certo? De conversar com você, de te conhecer, né? De ouvir você, porque você é uma pessoa que representa muitas pessoas aqui pelo país, não só em São Paulo, né? Mas no Brasil todo. E é uma honra muito grande estar aqui hoje, certo? Eu sou a Zeisa, eu estou aqui em Uberlândia, certo? Aqui em Uberlândia, eu fundei a Casa do Autista, onde já tem 8 anos, né, que esse Nossa, que projeto bárbaro! existe, Sim. certo? E para eu contar um pouquinho sobre esse projeto, né, eu tenho que voltar Conta lá um sim, pouquinho lá conta. atrás, Ah, queremos né? ouvir tudo, pode contar. Vamos ouvindo. Então, Isso. pessoal, sejam todos bem-vindos. Primeira coisa, gente, ó, Hum. boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Clica aí nesse aviãozinho, convidem as pessoas, convidem os amigos, chamem, marquem TEA, autismo, psicopedagogos, pedagogos, marco todo esse público aí, que esse público gosta muito desse tema. E eles são os grandes, né, mobilizadores hoje que nós temos no Brasil, são os professores, o pessoal da saúde. Então, é muito importante que essas informações cheguem até eles. É, então, há alguns anos atrás, né, percebendo várias dificuldades, vários tipos de rejeições, preconceito, né, relacionado ao meu filho, né, eu resolvi fundar uma instituição. E Sim. comecei aqui na garagem da minha casa, gente. Então, aqui na Hum. garagem da minha casa, né, eu trazia as crianças para cá e trabalhava com essas crianças, e olha só, ensinando karatê adaptado. Porque eu sou professora de karatê, sou faixa preta de karatê, certo? E o karatê é o meu grande hiperfoco, né? Então, é o que eu gosto muito de fazer. E aí, diante dessas possibilidades, desse conhecimento que eu tenho nessa área, eu resolvi investir, né? E ensinar para as crianças que têm deficiência que elas também podem fazer uma Hum. arte marcial, que elas também podem participar. Porque muitas vezes eu vi crianças sentadinhas no campo de academias e que o professor não sabia o que fazer, né? Muitas vezes essa criança vai para uma aula de natação e ela fica lá no canto. Então as pessoas muitas vezes não conseguem colocar essa criança para participar, para estar dentro, estar participativo, estar convivendo com outras crianças. E muitas vezes, né, isso é muito difícil para a família. Tentar ver isso, né, e aceitar. Porque dói muito, né, você ver seu filho ali excluído num canto. Isso aconteceu Hum. muitas vezes com o meu filho. E aí Nossa, esse imagino projeto que você nasceu. sentia, né? Que mexeu com o filho é fogo, né? É fogo, né? Mexeu, né? Você sabe que uma mãe passa debaixo de um trator, né, por um filho, né? Eu sempre Hum. escutei isso, né? Antes de ser a mãe.
A ver se é verdade. Depois que eu virei mãe, eu vi que é verdade. E aí, trabalhando aqui na garagem da minha casa, o projeto foi ficando pequeno, aí eu derrubei metade da casa. Agora eu derrubei metade da rua, o espaço ficou Não pequeno, foi tinha no muita karatê, gente. não, né? Não foi no karatê que você Não, derrubou, não, né? comecei com karatê, né? Não, mas dando golpe de karatê na casa? Foi o quê? Dando aula para eles, porque no Sim. karatê nós temos alguns movimentos que são as bases do karatê. Então, quando você ensina uma criança, ou ensina um jovem, um adulto, né, você começa primeiro pelo básico. A criança não vai para a luta, certo? Então, você tem todo um passo a passo que você tem que ensinar antes das evoluções, das etapas, né? Tudo são etapas. A luta em si, ela é a última etapa, é lá na frente, né? Sim. E aí, então, primeiro é que você tem que aprender todo o passo a passo. E desenvolvendo esse passo a passo, ele trabalha a parte cognitiva, ele melhora a questão motora, E ele você melhora o sentiu raciocínio. que com o karatê eles foram desenvolvendo, foram Foram melhorando? desenvolvendo, para você ter ideia, tem criança que chega andando na pontinha dos pés, logo, logo ela já põe um placar, né? Já planta o pezinho, ela já começa a interagir com a outra criança, ela para de ficar, por exemplo, correndo ou jogando as coisas para cima, então ela começa a entender que existe as regrinhas que ela tem que seguir, né? Então, assim, isso tudo vai melhorando, a parte da socialização, né? E aí eu derrubei metade da casa e fiz a ONG. No que eu Hum, fiz a ONG, de repente eu olhei, tinha 150 meninos. Aí, nossa. de repente, já chegaram as mães, chegaram família, porque nós fomos ampliando. Aí entrou o balé, aí entraram outras atividades Ah, meu. pedagógicas, atividades com psicólogo, Sim. reuniões familiares, terapias, e fomos ampliando, né? De repente, quando a gente viu, tinha mais de 800 famílias. Você Aí eu está falei assim, brincando? Jesus, mais de 800. E aí, com 800 famílias mais ou menos, eu falei assim, vou montar um grupo de apoio. Sim. Aí nós estamos no terceiro grupo de apoio só de autismo, mas grupo total são 7 grupos. Só para você ter Nossa. ideia, né, de familiares. E esses grupos, eles servem para quê? Serve como sessão, como desabafo, como busca, né, de orientações para que a família saiba o que fazer no caso dos direitos, né? Hum. O que elas podem fazer em casos de educação, de escola, de parte cultural. E ao desabafo mesmo das mães, pra você ter ideia, tem temas muito simples que elas trabalham ali dentro do grupo, que é o desfraude, que é muito difícil para o autista, né? Então, são N coisas que nós fazemos lá nos grupos, né? E que ajudam muito. E aí, nós conseguimos um outro espaço aqui, né? Porque ficou Hum. pequeno, conseguimos um novo espaço aqui que foi cedido. E esse espaço, nós estamos nele já tem 5 anos que nós usamos ele. E hoje, né, com 8 anos de instituição, já passaram mais de 10 mil pessoas pela instituição, 10.000 certo? Que foram pessoas, que beneficiadas maravilha. pela ONG. É Sim. muita gente. Então, a Casa do Autista e da Família, né, ela é um modelo, um exemplo a ser copiado em todo o país, certo? E nós queremos fazer isso. Esse é um dos nossos planos, das nossas propostas como parlamentar, para que a gente possa ampliar esse trabalho que deu certo e que é um sucesso aqui em Minas, né? Então, aqui em Uberlândia, para que a gente possa ampliar em mais locais, certo? E é um modelo muito bonito, viu? Nós temos esse projeto escrito, né? Todo Sim. estruturadinho, todo organizado, o que você precisa, até mesmo a parte de estagiários, em parceria com universidades federais, certo? Para que esse projeto dê certo, assim, que ele consiga abraçar mesmo a comunidade autista, que ele consiga trazer pessoas que possam vir, né? E se beneficiar com esse projeto, Nossa, certo? fantástico. O trabalho que você faz é uma coisa assim maravilhosa. Nossa, pode contar com meu apoio assim pro resto da vida. O resto da vida, Nossa, independente de qualquer coisa. Pode contar mesmo. Coisa que pessoas precisam, né? Precisam entender um pouco mais de autismo, né? Aí, já que você está aqui, fala pro pessoal o que é autismo. Que tem muita então gente vamos lá. aqui que impressionantemente não sabe o que é. E nada melhor que você para Gente. explicar para as pessoas o que é o autismo. Então, gente, eu tenho diagnóstico de autismo também, diagnóstico tardio. O que é o tardio? É porque, assim, quando a criança, né, não foi detectada, apesar das dificuldades na adolescência, nas dificuldades na infância, na adolescência, na vida adulta. E com a vida do meu filho, né, eu percebi muitas semelhanças, né?
que eu tive dificuldade e que ele também teve. A diferença é que meu filho, ele é grau 2, né, de nível de suporte. E eu vou explicar isso para vocês. Então, o Você autismo, tem ele é uma... três graus, né? Em 3 graus. Isso, eu vou explicar cada um para vocês, de Tá. forma bem lúdica, tá, gente? Porque eu não sou neuropediatra, não sou Beleza. neurologista, nem psiquiatra, tá? E Não, nem mas nós também psicóloga. não Então, somos, então pode explicar na eu vou sua explicar linguagem pela também. vivência, Isso. e Melhor de coisa que você forma faz. que vocês consigam entender do outro lado. Claro. Então, é, vendo essas dificuldades, né, eu percebi, eu comecei a ver em mim que eu falei assim, nossa, eu passei por isso, nossa, eu passei por isso, nossa, peraí, eu tenho que buscar ajuda também, né? E eu fui atrás dessa ajuda há mais de 7 anos, né? Então eu fui atrás de especialista, fui buscar informações, fui conhecer mais, fui aprender mais, para poder entender, certo? Porque é um processo muito difícil, principalmente quando você já está na fase adulta, né? Então nós temos 3 níveis, né, de classificação. Então, quando a gente fala em autismo, ele é um atraso no neurodesenvolvimento. Então, a pessoa que tem o autismo, ela nasce com autismo, ela não vira autista, certo? Só para você ter uma ideia. E não existe o pouco autista, mais autista, eu estou me sentindo autista hoje, não existe esses termos, certo? Quando você está dentro do espectro autista, você é ou você não é. Certo? E para isso existem vários processos que são seguidos para determinar se você está ou não dentro daquele espectro, porque ele é clínico, não existe exame. Não existe um exame que você vai lá e faz, nossa, é ou não é? Certo? Ainda não temos, né? Mas, desde a barriga, né? Se a criança está dentro do espectro, ela já está dentro do espectro ali dentro da barriga, porque ele é genético. Certo? Então, os estudos já provaram isso, que é genético, ok? Nós temos muitos especialistas, talvez até aí no grupo mesmo, que também pode dar essas orientações para nós e conversando com a gente, tá? Porque a gente está aqui bem... Existe até um pessoal que está falando atualmente de aconselhamento genético, né? Que é justamente a pessoa que faz o estudo da carta genética da pessoa, e hoje em dia, através de alguns genes, dá para você descobrir a tendência ou a pessoa de autista, né? Então dá para ter esse Isso aconselhamento, isso é mesmo. bem interessante. Já temos muitos estudos, né, doutor? Muitos estudos aí fora, né? Onde você já determina alguns processos, né? Para identificar mais rápido ou para saber se a pessoa está dentro do espectro. Porque o que eu sei, né? O que eu sei é o seguinte, que se você tem um filho autista, alguém é autista. Certo? Isso é fato. Ou é o pai ou a mãe, ou é o avô ou a avó, ou é um tio. Alguém na família está dentro do espectro. Certo? De um lado ou do outro, tá? Então, isso aí é muito importante. E se você está dentro do espectro, a probabilidade de você ter um filho também dentro do espectro é maior. Tanto é que nós temos muitas crianças que estão dentro do espectro autista, e que as mães percebem que o marido é autista, quando tem o laudo do filho. Então, isso tem acontecido muito. Então, nós temos aumentado o número de casos de laudos de autistas adultos. Principalmente, né, a gente tem percebido muito nos homens. Justamente por isso, porque a mulher, quando leva a criança porque o filho é autista, chega lá, nossa, é meu marido todinho. Certo? Aí ela volta para casa, conversa com o marido e fala, esposo, eu acho que você tem que ir lá fazer uma avaliação. Certo? E não dá outra. Normalmente, o pai também está dentro do espectro, ele se descobre, né? Apesar de ter alta funcionalidade, de ter uma capacidade, né, de independência muito grande, né? De autonomia, né? Como dizem, né? Então, ele tem a capacidade de estar trabalhando, estudou, tem poucos amigos, mas tem, certo? Às vezes, por exemplo, tem uma oratória muito boa, não tem dificuldade na fala, mas tem a dificuldade de compreensão, é muito literal, né? Então, assim, são pessoas que têm muita rotina, gostam muito de padrões, e isso é importante, né? Então, por exemplo, muitas vezes se você não tivesse, olham nos olhos, tem essa dificuldade, mas não são todos. Sim. Então, nada é assim, taxado, sabe? Sim. É um espectro. Se você Cada não tivesse pessoa falado, você não tem nada diferente eu não falaria nunca que você é autista se você não tivesse falado. Por quê? Mas quem convive comigo sabe as dificuldades que eu tenho, as dificuldades de fala, de convivência. Sim. Aqui, ó.
Aqui. Por exemplo, Confirmando. você é o nível um, nível 2 ou nível 3? Nível um, É nível o um, nível um. nível Talvez um, por isso, né? então, Que que é o eles mais chamam de leve. alto funcionamento e eu tenho um QI um pouquinho acima da média, tá? O QI eu já Sim. fiz medição já há muito tempo atrás. Eu tenho um QI um pouquinho acima da média. Apesar de ter tido muitas dificuldades na escola e ter dificuldade de interpretação, certo? Porque pelo cérebro ser mais concreto, você tem dificuldade de entender certas metáforas, tem dificuldade de compreender muitas coisas que são faladas, muitas coisas que são ensinadas. Mas, depois de uma certa idade, quando eu percebi que a minha dificuldade era na interpretação, certo? E trabalhando essa dificuldade na interpretação, eu descobri que eu era excelente em matemática, eu descobri que eu era excelente em curso, eu descobri que eu era excelente em finanças. Tanto é que eu me formei em administração, fiz pós em gestão financeira, perícia, controladoria, auditoria, certo? E me especializei em custos. E trabalhei muitos anos nessa área, mas sempre ali, naquele mundo, certo? Quando eu tinha que fazer outras coisas, né, que envolvia a parte social, aí eu travava, eu tinha minhas dificuldades. E eu achava que era normal, né? Eu achava que era assim mesmo, que era uma dificuldade Uma minha. timidez, assim. Acho que era um medo, sabe? Porque timidez é diferente, né? Não é Sim. tímida, eu não sou tímida. Mas era uma dificuldade, um entrave. Então, por exemplo, muitas vezes eu trabalhei com vendas, né? Eu fui estudar tudo sobre negociação. E fui aprender como negociar. Aí eu fui fazer cursos de oratórios para aprender a expressar melhor, né? Gaguejar menos, que eu gaguejo, tá? Eu tô aqui trabalhando, então gaguejo. Gaguejar menos, manter um foco no que eu estou falando, né? Manter o olhar fixo, né? Então, muitas coisas eu fui trabalhando ao longo de muitos anos, não foi um ano. Por exemplo, para trabalhar o olhar nos olhos foram 3 anos. Trabalhando, Quer dizer, você tem que trabalhando. trabalhar tudo, cada item que para uma pessoa Mais ser do, de uma facilidade, para vocês tem que. Não é mais parece, mas tem que se esforçar difícil mais. isso. É um A mais, treinamento. o esforço é maior. Então, por exemplo, se eu vou num evento, eu consigo organizar um evento, eu consigo organizar um seminário todinho, tudo minucioso. Tudo perfeitinho. Aí eu consigo ir lá organizar e eu consigo até ir lá palestrar, falar. Mas quando termina que eu chego, eu tenho uns apagões. Aqui é a parte sensorial, então ela ficou muito sobrecarregada, certo? Porque foram muitas pessoas, muito toque, muita conversa, né? Então, assim, tudo é muito, certo? E tem essa dificuldade, né? E aí, por ter essa sobrecarga sensorial, aí às vezes dá, por exemplo, o que a gente chama de crises, né? Que são os rompantes, né? Eu vou ficar muito irritado, certo? Ou então chegar simplesmente a apagar, né? Normalmente eu chego e eu apago, e aí eu não quero falar com ninguém, quero conversar com ninguém, eu preciso daquele momento. Mas depois que eu recupero, né, eu tô bem, aí eu vou, vida que segue, né? Mas a sobrecarga sensorial é mais difícil. E o conviver também, essa parte social é mais difícil porque o esforço é maior. Então eu tenho que me esforçar para estar olhando, eu tenho que me esforçar para entender o que você está falando, porque muitas vezes você conversa só com palavras subjetivas demais. Então, o esforço para eu compreender é mais difícil. Eu tenho muitas vezes eu demoro alguns segundos para entender, certo? Aí, quando eu entendo, eu olho assim e falo, não, peraí. Aí eu volto no assunto, eu falo, não é isso não, certo? Porque demora um pouquinho. Quando você pega rápido, não é a questão de inteligência, é a questão de interpretação mesmo. E como é que você está conseguindo fazer a campanha? Então, está sendo um esforço e um trabalho há muitos anos. Eu tô com muita gente à minha volta. Sim. É muita gente. E aí, o que acontece? Aí, quando as pessoas percebem, já vai lá, mentira, fala, vem cá um pouquinho. Aí vai lá, aí vem, aí conversa, né? E, então, assim, por exemplo, quando a gente vai fazer um corpo a corpo, né? Tá sendo interessante. Porque eu fui fazer um corpo a corpo, aí eu cheguei assim, eu virei de costas e saí, as meninas, não, vem cá. Venha aqui. Vem cá. Aqui, mulher. Aí, e elas do meu lado, e lá vai eu. Lá vai eu. Aí quando eu vejo, eu já não tô olhando mais no olho, opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar, né? E muitas pessoas querem te abraçar, querem te pegar, né? E assim, eu tô trabalhando muito isso, mas tá sendo. Mas acho que o carinho é muito, muito grande, né? A pessoa passa a ter um carinho grande, né? Isso, as pessoas têm um cuidado muito grande, você precisa ver.
Então, assim, juntam as pessoas à minha volta, e um cuida de cá, outro cuida de lá, e assim vai caminhando. Aí quando eu vejo, e é tudo assim, mas é tudo muito minucioso, tá? É tudo Sim. assim, tudo na ponta do lápis, tudo planejadinho, tudo organizadinho, e tem que ser assim, porque senão não faz também. Então tá sendo uma experiência nova. Tem E dá cura? medo, e Tem dá cura? medo, viu? Dá Tem medo. cura? Tem cura? Não, não tem, não Não tem? tem, não tem. O autismo, ele é considerado uma deficiência, né? Sim. Então, nós temos a Lei 12764 de 2012, que foi uma luta de uma mãe, que é a Berenice Piana, para que o autismo fosse reconhecido como deficiência, para que houvesse os suportes necessários, certo? E as políticas públicas necessárias para os autistas. Porque o autismo é uma deficiência que a gente chama de deficiência invisível. Você já ouviu falar nisso? Uma Sim. deficiência que você não vê. Você precisa conviver para você entender que a pessoa está dentro do espectro, certo? É igual, por exemplo, eu vou falar para você do nível 1. Então, no nível 1, nós temos aquela pessoa que precisa de um suporte menor, mas ela precisa. Muitas vezes ela tem uma sobrecarga sensorial muito grande, muitas vezes ela tem uma hipersensibilidade ao Hum. toque, muitas vezes ela tem hipossensibilidade porque ela tem resistência à dor, né? O meu caso, eu tenho mais resistência à dor, certo? Então, por exemplo, eu tenho a hipersensibilidade? Tenho. Então, por exemplo, muitas vezes até um fio de cabelo que cai assim nas costas, aquilo lá me incomoda, parece que está arranhando a pele, sabe? Parece que está Hum. rasgando a pele, a sensação que dá é Uma essa. etiqueta deve ser horrível, né? Aquelas Tem que etiquetas que tirar, grudam. Sim. tem que tirar, Sim. tem que tirar, tem que tirar. Então, são algumas dificuldades, certo? Mas, muitas vezes, né, o nível 1, ele tem facilidade para falar, Sim. desenvolve certas habilidades, Não, você tem tem uma facilidade enorme hiperfoco, para falar. foi muito treino. Eu fiz um treinamento com como é que chama? Romero Machado, Romero Machado, Hum. professor de oratória. professor de oratória, um dos melhores do Brasil, tá? Fiz Parabéns treinamento para com ele, viu? Que ele, ele conseguiu. fiz Isso é treinamento com ótimo. ele, eu fiz Você tem umas oratória duas maior. vezes. Excelente. O Romero Machado. Eu fiz treinamento com ele umas duas vezes, fiz treinamento com um outro lá em Brasília também, certo? E fiz muito trabalho. E eu falo muito também, né? E é uma característica minha, é uma característica de muitas mulheres que estão dentro do espectro, viu? Hum. É uma característica nossa. Então, nós temos muitas mulheres que são mais caladas, mais quietinhas, mas temos muitas mulheres que têm, assim, que são palestrantes fantásticas, Sim. certo? Ainda mais agora que nós estamos vendo aí, nós temos visto aí muitas mulheres sendo diagnosticadas agora, por quê? Porque na adolescência, você já ouviu falar no masking, mascarar, copiar? Então, Sim. as meninas, muitas vezes, ela copia a colega para poder ir viver na vida, Hum. certo? Então, ela copia o jeitinho da amiga, ela copia aquele jeito que ela faz, né? E eu fiz muito isso, né? Muito, Então, para muito mesmo. mascarar o fato de ser autista, ela procura fazer o que a É, outra faz, é para você, imitando. para poder disfarçar as suas dificuldades, Hum. certo? Sim. Chama masking, né? E a gente tem Sim. falado muito sobre isso atualmente, por quê? Porque muitas meninas, elas mascaram, certo? Então, por isso que é mais difícil o diagnóstico em mulher. Porque quando você tem uma mulher, uma menina, que ela tem um grau mais, que precisa de mais suporte, ou então ela está no nível 2 ou no nível 3, é mais fácil de você perceber. Porque Sim. normalmente o nível 3, às vezes ele vem seguido de certas comorbidades, às vezes vem com deficiência intelectual, certo? Em alguns níveis. Esse Às é o vezes nível vem com muita 3. O nível 3. esse é o nível 3. Às Tá. vezes vem com muita dificuldade na fala, às vezes não fala. Às vezes tem ecolalia, só repete o que escuta, certo? O que memoriza, né? Tem muita dificuldade de olhar nos olhos, muita dificuldade de ter a atenção naquele local. Por exemplo, nós temos casos de meninas que estão dentro do espectro, que hoje já tem beira 30 anos, ou tem mais de 30 anos, tem quase 40 anos, mulheres, certo? Que precisa de todo o suporte da família. É uma dependente, ela depende 100% de alguém ali cuidando dela e até trocando fralda. Para você ter ideia, nós temos muitos assim, muitas e muitos. Já o nível 2, que é o caso do meu filho, ele precisa de suporte, ele precisa de apoio, ele tem a fala um pouquinho mais robotizada, certo?
né? Então, ele tem mais dificuldade de compreensão, principalmente as metáforas, é mais difícil para ele, mas ele interage bem com as pessoas. Ele tem deficiência intelectual leve, ele é agitado, ele falou ali. Está ouvindo o que eu estou falando? Opa. Ele tem deficiência intelectual leve e ele tem epilepsia. Porque a epilepsia acomete quase 40% de quem tem autismo. Tá vendo? Então, assim, são as comorbidades que trazem, né? Imagina o seguinte, imagina o céu. Eu gosto de falar assim, imagina que tem um céu cheinho de estrelas. Cada estrela é de um jeitinho, dentro do nível 1, tá? Então, cada estrela é de um jeitinho significa que cada autista tem a sua particularidade, tem o seu jeito. Aí nós vamos para o nível 2. Nível 2, nós temos lá o céu cheio de estrelas de novo. Cada estrelinha é de um jeito. A mesma coisa no nível 3. Ou seja, você nunca vai encontrar um autista igual ao outro. Se você conhece um autista, você conhece um padrão. Autista. Existem algumas coisas de padrão que é padrão para todos? Sim. Alguma coisa? Padrão, a padrão nossa é dificuldade de interação, né? De linguagem, certo? Essa dificuldade que tem de interpretação, essa dificuldade de linguagem, certo? Algumas dificuldades, né? Por exemplo, essa parte sensorial é muito identificado, certo? Essa parte sensorial por exemplo, dificuldade, muitas vezes, com sons muito altos, certo? Dificuldades, muitas vezes, né? Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Sim. Você vai lá e liga um liquidificador, certo? Para você é normal, né? Só que nós temos autistas que aquele som fere o ouvido, parece que dói tanto, parece que tá, sabe, enfiando alguma coisa lá dentro. Já tem outros autistas que não, que escutam o liquidificador e tá tudo bem. Tá vendo? São diferenças, né? Audível, ele tem uma sensibilidade maior ele é ou ele escuta mais? Só sensorial, ele não é surdo. Mas é uma ele pega tanto homem como mulher na mesma quantidade ou tem uma predileção assim para mulheres, predileção para homens? Então, hoje nós temos alguns dados, né, que foram levantados. Então, tem o CDC lá nos Estados Unidos, que é o Centro de Doenças, né, de doenças como é que chama o CDC? Centro de Controle de Doenças, pesquisas, né? Isso. Lá do CDC. Então, ele é o órgão hoje que a gente confia, né, nas pesquisas que foram feitas aí. Então, lá foram pesquisados em 7 estados. Ok? Nesses 7 estados, levantou-se que a quantidade de pessoas com autismo, há poucos anos atrás, era 1 a cada 62. Depois, passou 1 a cada 52. Agora, o último número que nós tivemos no ano passado era 1 a cada 40. Agora, acabou de sair um estudo agora em junho, que é 1 a cada 30. Certo? Então, ou seja, uma criança a cada 30 crianças de 3 anos até a média de 17 anos está dentro do espectro. Agora, eu não estou contando os adultos, eu não estou contando os idosos, certo? Gente, então, estou deixando uma faixa muito grande de fora. É uma quantidade enorme. 30. Já devia ter... Acho que as pessoas já deviam ter olhado com muito mais carinho, né, para os nossos governantes. É política pública, é uma coisa assim absurda não olhar para isso. São políticas públicas, são as falhas. Por quê? O que acontece? Tem aumentado o número absurdamente. Gente, é simples. Nós temos profissionais que estão se especializando mais. Se eu especializo mais, se eu passo a conhecer, eu começo a diagnosticar mais fácil. Então, isso que eu ia te perguntar. Meu olhar muda. Sim, será que hoje... Você pode falar assim, entre aspas, que tem mais, não é? É que antes tinha, é que as pessoas não diagnosticavam. As pessoas não diagnosticavam e outra coisa também muito séria, certo? A família não sabia. Então, muitas vezes você tinha uma pessoa com autismo dentro de casa e você não sabia que aquela pessoa estava dentro do espectro. E aquela pessoa passava pelas dificuldades, certo? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Na minha infância, certo? Eu fui alfabetizada muito cedo, minha mãe que me alfabetizou em casa. Aí eu fui para a escola. No primeiro ano, tranquilo.
No segundo ano já começou o dispare, né? Mesmo alfabetizado, olha as dificuldades. Eu não conseguia copiar toda a matéria do quadro. Eu tinha dificuldade, certo? Ninguém olhou para isso. A escola não olhou para isso. No terceiro ano, aí eu comecei a repetir os anos. Aí no terceiro, aumentaram as dificuldades. Porque eu não fui acompanhada no segundo ano. No terceiro ano eu já não tinha acompanhamento mesmo. A professora me chamava de burra. Falava que eu era burra, que eu não ia aprender, que eu não entendia, que eu não aprendia. Eu cansei de entregar a prova em branco. Porque eu não conseguia sequer copiar o que estava no quadro. Eu não conseguia. Eu Uma tinha falta de tato dessa professora é tremenda, Isso né? aconteceu não só uma, não, foram várias, Poxa. certo? Então o bullying era muito grande, o bullying era muito grande. E aí, repeti. Aí depois, quando eu entrava no outro ano que eu estava repetindo, eu ficava confortável. Porque, querendo ou não, eu estava vendo aquilo que eu tinha visto, mas não tinha entendido. Mas eu estava tendo a oportunidade de repetir, da repetição. Porque eu aprendo com repetição. Eu aprendo com Sim. repetição, certo? Então, quanto mais repetição, melhor eu vou ficando. E aí, então assim, por exemplo, você ensina a primeira vez, normalmente eu não aprendo de primeira. Eu preciso da repetição, é normal. Para mim é normal. E aí eu Para mim repeti também. muito rápido. Para mim também. Nossa, vou ter que repetir É, muitas vezes para muito mim. sério. Nossa Só que, Senhora, Deus do só que, céu. só que essas dificuldades, na época, a pessoa chamava a gente de burra. Hoje não, hoje, peraí, ninguém vai chamar uma criança de burra. Hoje você fala, nossa, essa criança tem algum atraso. Ah, o meu filho ali tá reclamando. Aí, olha só. Então, o que que acontece? Então, hoje, a escola já tem um outro olhar. Então, a professora hoje, ela vai atrás da informação. Então, ela busca a informação, entende o processo, chega na escola e ela identifica. Sim. Certo? E o que que nós fazemos aqui em Uberlândia? Há 8 anos atrás, nós começamos a fazer um trabalho de conscientização. Quase ninguém falava de autismo em Uberlândia. Quando você entrava nos grupos de apoios, tinha 40 pessoas. Tinha menos de 50 pessoas nos grupos de apoios, porque se ouvia falar menos. Nós começamos a organizar um material e colocar material na cidade inteira sobre autismo. Material de conscientização. Isso aqui é um modelinho. Que bárbaro. Tá vendo? Sim. Ó. Tá vendo aí, né? Então, nós começamos a trabalhar um material de conscientização, um material lúdico, simples, fácil da pessoa visualizar, com poucas palavras, né? Porque as pessoas não gostam de ler mesmo, né? São poucas pessoas que têm paciência. Então, Sim. só da vovó olhar que a criança e ver que ela brinca diferente, ela chega e fala, em casa fala, meu neto brinca diferente. Certo? Só da criança não aguentar os barulhos e tudo mais, fala, meu neto não aguenta barulho. Olha aqui, ó. Eu tô achando que vai aumentar esse de 1 para 30, viu? Podemos falar de 1 para 25, uma coisa assim. Os estudos apontam que vai igualar um por um, tá, doutor? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a menininha com choros ou risadas inapropriadas, choro inapropriado, fora de hora. Opa, peraí, acende a luzinha, gente. Aí tem que ir atrás de um profissional qualificado, não é qualquer profissional. Onde não se é encontra todo o profissional qualificado? Como é que descobre quem é qualificado ou não? Então, não é todo profissional que é especialista. Então, você tem que ir atrás de profissionais. Por exemplo, primeiro passo que eu oriento, certo? Que nós orientamos aqui na instituição, aqui nos nossos trabalhos. Primeira coisa, como a gente depende muito da rede SUS, certo? É ir no BSF mais próximo de casa, no postinho, como é chamado, no postinho da família. Eles têm condição de diagnosticar? Eles vão auxiliar, certo? Sim. Então, ir lá, procurar pelo clínico, que normalmente não tem o neuropediatra da criança, tem um clínico. Pede o psicólogo. O psicólogo vai avaliar, certo? Aí o psicólogo vai falar, não, vou te encaminhar para o neurologista. Opa! Aí o neurologista vai avaliar. O neurologista que vai dar o laudo se a criança está dentro do espectro ou não. Ou no caso do adulto psiquiatra, certo? Mas é preciso que tenha esse passo a passo, que a família entenda onde levar, né? Então nós precisamos que a rede pública, que o SUS, ele tenha profissionais capacitados, certo? Existem questionários que estão sendo fundamental, poxa. disponibilizados. Nossa, para essa quantidade de pessoas, 1 para 30, que já estava pensando em 1 para 20, para 25,
Isso é óbvio É, que teria que ter, né? É absurdo não tem que ter. ter mais capacitação, né? Sim. Então, e o que é que acontece? E as famílias estão gritando mais. Então, quando a família identifica que a criança é diferente, o desenvolvimento dela não está igual aos pares da mesma idade, ela busca ajuda. Aí, na hora que ela vai lá e desperta e provoca, né? Provoca o poder público, provoca, né? Aonde tem que provocar, no caso, aí começa a ter um olhar, fala, opa, peraí, né? Se eu tenho um a cada 30, isso simbolicamente representa que em cada sala de aula tenha um. Simbolicamente, não quer dizer que Sem tenha, dúvida. mas significa que em cada sala de aula tenha uma criança com autismo. Ou que esteja com possível, que haja a possibilidade dessa criança estar dentro do espectro. Tem Na que minha investigar. sala, na minha sala da faculdade tinham 100 pessoas, significa que pelo menos 3 pessoas lá eram. Então, no caso, um a cada 30. Né? É, Não, ué. pelo menos 3 a 4 pessoas eram, Então, né? Seguindo essa então média tá aqui. dentro, tá vendo? Né, e eu estou vendo que tudo isso pô, tem um custo, tem um preço. Manter um local desse, que igual você tem nessa casa, tem um preço. Né? Tem. O poder público ele te auxilia, te ajuda nisso. Os tratamentos são pagos pelo SUS, são pagos pelo governo. Como é que você Então, faz? Como é que faz? As pessoas que querem te ajudar, como é que elas fazem? doutor, pra você ter ideia, meu filho ficou 5 anos na fila de espera para conseguir um terapeuta ocupacional pela Cinco Resul. anos. 5 Cinco anos na lista anos. de espera. Meu Deus Se do eu céu. ficasse parada e não tivesse montado o projeto, certo? As dificuldades que ele teria hoje seriam maiores, certo? Absurdo, 5 anos. Seriam Meu muito Deus do maiores. céu. 5 anos, Sim. 5 anos. Nós temos casos de mães aqui que ficam crianças, né, que ficam de 2 a 3 anos na fila de espera, certo? Meu filho ficou 5 porque ele era mais velho. Hum. Então, por exemplo, nós precisamos de diagnóstico precoce. Quanto mais cedo ser identificado, melhor é. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança de 6 meses e que eu vejo que ela não está olhando nos olhos na hora de amamentar, certo? Se eu vejo que ela não está interagindo, são pequenos sinais. Porque Então, muitas vezes, vamos nem explicar então isso, que é até isso, importante. Importante até isso falar passa. dos sinais. Os sinais. Então, Isso. primeiro, Então, ela está amamentando, não olha nos olhos. a criança não está olhando, certo? Ou então a criança não responde quando você chama. Ela te ignora. Aí você pensa, nossa, essa criança é surda, vou levar Otorrino. no otorrino. Otorrino no fono, no otorrino. Aí Sim. chega lá, não, essa criança não é surda. Uai, mas por que eu chamo e ela não me olha? O que está acontecendo? Então, tem alguns sinais que a família pode identificar. Então, se a criança ali no peito já, ela já tem essas dificuldades, significa que você tem que buscar ajuda rápido. Porque muitas crianças só são percebidas depois dos 3 ou depois dos 5 anos de idade, que são os mais leves. Então, nós temos casos de muitos jovens que estão sendo diagnosticados aos 16 anos, que a família não tinha percebido. Porque ele não tinha tantos traços. Ele está dentro do espectro, mas os traços são mais imperceptíveis. Tá, Certo? por que o que se fala? Que diagnosticar mais cedo, quanto mais cedo é melhor. Tem um Sim, tratamento? Existe um sim, tratamento? por causa das intervenções. Então, Tá, quando você diagnostica mais cedo, isso é política pública, quando você tá. diagnostica, você tem o direito ao diagnóstico mais cedo, aí você entra com as intervenções mais cedo. Se você entra com as intervenções mais cedo, que é multidisciplinar, certo? Que é fono, terapeutas, psicólogo, neuros, né? Então, quando você entra com toda essa gama de profissionais atuando, certo? Nessa criança, ela vai ter ganhos maiores, ganhos melhores. A qualidade de vida dela vai melhorar. Se a qualidade de vida dela melhora e você começou lá na infância, concorda que você vai gastar menos lá na frente? Ou sem Porque dúvida. essa criança vai conseguir ter ganhos. Então, ela vai conseguir estar dentro do processo, né, de uma vida cotidiana. Ok? Então, por isso, o que você está falando aqui? Então, por exemplo, se você não tem esse diagnóstico precoce, essa criança vai ter prejuízos. Sem Se ela dúvida. tiver prejuízo, porque o autismo é isso aqui, ó, um guarda-chuva.
Os centros são os que precisam de mais apoio. À medida que você vai saindo aqui, vai vindo para a beiradinha, são os que precisam de menos apoio. Você não sai dele. Você fica aqui, parece que tem uma barreira aqui. Então, se você vem mais para cá, você precisa de menos apoio. Menos suporte, né? À medida que você vem para cá, é mais suporte, ok? Ou seja, é o mais grave, que chamava antigamente. Agora a gente não fala grave nem severo. A gente fala nível 3 de suporte, certo? Porque aí essa criança precisa de mais ajuda. Se ela não tiver ajuda, ela tiver aqui, ó. Porque a mãe percebeu, certo? Significa que ela tá mais ou menos nessa linha. Ela não tá na beiradinha, ela tá aqui, porque percebeu cedo. Ela pode vir para cá. Se ela não tiver as intervenções. Pode estar a nível 1 e ela passar pode... para nível 2, para nível 2 sim, passar para nível 3? Sim, ela pode passar para o nível 3. E se ela passar para o nível 3, o prejuízo vai ser maior e a despesa com essa criança para a sociedade também é maior. Concorda? Por Sem isso dúvida, que tem sem que dúvida, ter... é óbvio um negócio desse, puxa vida. Só não é óbvio para quem manda. Por isso que tem que ser... Quanto cedo melhor, para que essa criança possa ter os suportes necessários e a gente possa ter qualidade de vida para essa criança e também para essa família. Porque a gente também tem que olhar, tem que ter um olhar para quem cuida. Olha só, nós temos aí mais de 70% que cuidam dessas crianças são mães. Sim. São mães solos, são mães sozinhas. Precisa estar com o suporte da avó, certo? Não tem um suporte ali do esposo, né? Então, nós temos esse problema também, né? E isso aí é uma realidade. Então, muitas vezes, essa mãe caminha sozinha com essa criança, ela trabalha sozinha, busca sozinha com essa criança, todas as possibilidades necessárias para que essa criança possa ter qualidade de vida. E até também nós temos muitas que dependem de um BPC, depende do LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário que a pessoa para receber tem que estar em miserabilidade. Agora pensa, não é bem eu tenho assim, uma não é criança... assim, né? É. Você tem todo um curso para o tratamento, você tem curso para isso, não precisa ser miserável. Acho que eles querem tornar a pessoa miserável, né? A pessoa quer tornar a pessoa miserável, gastando tudo isso. É isso mesmo, mas olha só, quando você tem uma criança que precisa de terapias, é caro, certo? Ainda mais as terapias que são aprovadas, certo? Que realmente vai fazer o tratamento dessa criança dar certo. É caro, o fono é caro, PO é caro, terapeuta ocupacional. O neurologista tem consulta que custa quase R$1.000. Então, tudo é caro. Agora, como que uma pessoa, muitas vezes depende do SUS, certo? E você tem ali 6 meses de espera por consulta. 8 meses de espera. Gente, 8 meses. Imagina uma criança que acabou de nascer. Com 8 meses, essa criança está fazendo o quê? Está engatinhando. Sem dúvida. Agora, a gente tem que pensar. Não, mas essas doenças não ficaram numa época, que agora mudou, né? Que eles decretaram que somente seria atendido pelo SUS aquelas doenças que estariam parte dentro de uma lista grande, né? Que eles deram. É o rol da MS. Exato, eu acredito que o autismo não estava, agora que voltou, né, para isso. Então, deixa eu te contar uma coisa. Sim, conta. Então, o rol da ANS, o rol limitador da ANS, né? É o rol limitador que limita, certo? Né? E que mata, né, quando ele limita. O rol, olha só, em 2020, em agosto de 2020, a associação ao qual eu sou fundadora aqui, certo? Que leva o meu nome, que às vezes é do Jô, a associação entrou com uma ação civil pública para que fosse feito as terapias, para que não limitasse a quantidade de terapias para as crianças autistas, ok? Porque o plano de saúde autorizava ela fazer 40 terapias. Gente, como que você faz 40 terapias e o resto? Certo? A criança sarou? Você deixou a deficiência em cima da mesa e acabou? Não. O que eles se basearam nesse número de 40? Ao desconhecimento, né? Ao desconhecimento, né? Isso mesmo. Ou para poder ganhar muito, né? E aí, o que acontece? Nós entramos com a ação civil pública. Para que não fosse limitado, para que fosse ilimitado, para que a criança tivesse a quantidade necessária, ou o resto da vida, caso fosse necessário. 2020, certo? O nosso rol, ele, junto com outras instituições no país,
certo? Então, elas foi motivador para que elas também entrassem com ações civis públicas pelo Brasil, pelo país. Então, muitas instituições entraram com ações civis públicas. E essas ações civis públicas resultou, certo, na derrubada do rol taxativo, porque até então tinha limitação, sim. Então, tinha o exemplificativo, porque você tem uma lista de exemplo. São os exemplos que eu tenho que seguir. Então, quer dizer, eu tenho que todos os exemplos, certo, das doenças que eu tenho e que eu preciso tratar. O que não estivesse nessa lista, o plano tinha que atender, ou o SUS tinha que atender, certo? Quando você taxa, você só segue o que está na lista. Aí você só segue aquilo que está ali. O que não está fora da lista, né? O famoso se vira. Ou seja, se deu um tumor no seu cérebro, você precisa de um medicamento de alto custo, não está aqui, você morre. Se vira. Você se vira. Só que você escolheu ter esse tumor? Você escolheu ter essa doença? Não, você não escolheu ter essa doença. Uma falta de sensibilidade, assim, absurda. Você não escolhe. Uma falta de conhecimento técnico, uma falta de tudo, né? Isso mesmo. E aí, o que acontece? Aí, devido a esses trabalhos de muitas famílias, de muitas mães, certo? De muitos pais aí que investiram o seu tempo, né, em lutar por esse direito, e foi por conta, né, das pessoas, das crianças autistas, né, que encabeceou, né, essa ação no Brasil inteiro, ok? Para que se derrubasse esse rol taxativo. Então, foi votado, né? Foi para o Senado, certo? E foi aprovado o exemplificativo. E agora falta quem sancionar? O presidente. Então, sanciona o presidente. Ele vai porque, independente de partido, independente de pessoa, independente de tudo... São vidas. É o ser humano, né? O ser humano, são vidas. Se né? Um animal cuida de outro animal, a gente vê tanto exemplo de um cachorrinho cuidando de outro cachorrinho. Pô, por que o ser humano vai cuidar de outro ser humano? Me passa pela cabeça que... Não, então a gente tem que fazer uma corrente aí, ó, sanciona presidente, certo? E todo mundo vir junto aí, né, nessa corrente e aprova o rol exemplificativo presidente, sanciona presidente, né? Independente de quem estiver lá, tem que sancionar, independente de quem estiver lá. Se for porque ser humano, vai facilitar também para quem é atendido pelo SUS, não só a rede particular. Sim, né? Tem então, tudo. Aí... Pois, tratamento precoce diminui gastos. Diminui gastos. As pessoas não escolhem a doença que vai ter. Não. As pessoas, poxa, mais de 1 em 30 pessoas vão ter autistas. Esses três argumentos são mais do que o suficiente para as pessoas abrirem a cabeça para isso daqui. Né? E deixa eu te contar uma coisa. Deixa, claro. Estou adorando. Eu vou te contar uma coisa. Sim. Quando você não trata, quando você não faz as intervenções, e muitas vezes essa criança ela está no nível que precisa de mais suporte, que ela vai precisar de terapia, vai precisar de intervenção o resto da vida, certo? Não tem como você parar essa intervenção, não tem como você deixar essa criança, esse jovem ou esse adulto sem as terapias, sem as intervenções necessárias, porque ele tem um autismo mais comprometido e ele precisa... Você sabe o que acontece, doutor? Esse jovem, ele está dentro de casa hoje, só que ele vai virar um adulto. Certo? Porque o autista cresce, ele vira adulto, ele tem a juventude, ele vira adulto, ele vira idoso também. E quando ele vira adulto, e essa mãe morre? Quem vai cuidar desse jovem? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Certo? Por isso que nós precisamos de moradias assistidas no Brasil inteiro. E nós temos esse projeto aqui, nós já apresentamos esse projeto também, certo? Porque nós precisamos de moradias que acolham esses jovens, esses adultos que não têm condições, uma necessidade que não têm família. E quem tem deficiência intelectual também. Que foi, mata porque a pessoa, muitas vezes a família vai... É absurdo uma coisa dessa. Então, nós precisamos disso também. Nós não fazemos asilos, casas, né? Casas de acolhimento do idoso, que agora mudou. Casas de acolhimento ao idoso no Brasil inteiro. Certo? Não ficam pessoas ali tratando, cuidando. Nós precisamos também para essas pessoas. Quer dizer, se não tem praticamente... Vão direcionar os autistas idosos, fala assim, para casa do idoso. Pois é, mas e aí? Como que ele vai conviver ali? Né?
E o É, especialista para o treinamento, que é uma especialidade isso que eu, pelo menos que eu encaro, né? tem que ser Não é qualquer pessoa especialista. que trata. Né? Não, não é. A Tem, não, pessoa tem. precisa estudar, Não, tem precisa enfermeiras, investir. né? Não, tem enfermeiras Ah, maravilhosas, especialistas em idosos, mas a tem. parte de autista é uma outra especialidade. A pessoa tem que É fazer outra outros especialidade. cursos. Exato. É isso mesmo. Né? Então, assim, a pessoa nós precisamos também investir em capacitações. Nós fazemos aqui, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, temos uma parceria com eles. E essa parceria, nós fazemos vários cursos de capacitação para profissionais da educação, profissionais da saúde, treinamento parental, que é para os pais aprenderem, entenderem, né? E também dividir suas experiências com esses Sim. profissionais, certo? Justamente para que as pessoas que estão dentro do espectro e que precisam de mais suporte tenham qualidade de vida. Não, fantástico. Aqui é uma coisa necessária, gente. É tão óbvio, é tão óbvia a necessidade disso daqui, É, que até para mim fica difícil entender por que as pessoas não ajudam, por que as pessoas não fazem, por que as pessoas não sancionam. E por que alguém me solta uma lei dessa daqui que só as que estão registradas lá dentro, só aquelas lá que vão ser atendidas. Não, a gente sabe disso, né? Não quer só falar, né? Mas é óbvio isso daqui também, né? é óbvio. É É óbvio. óbvio que, E toda vida importa, né, doutor? olha, Toda vida a importa. vida, nem que seja de um animal, de um ser humano, tudo é importante, gente. Só não é importante das bactérias ruins. Das bactérias ruins a vida não é importante. Tem que falar das bactérias. Né? Mas dos animaizinhos tudo, e puxa, a vida dos autistas é uma coisa assim tão óbvia. E fala uma coisa, se alguém quiser ajudar, por exemplo, você, quiser ajudar a sua casa, o seu projeto, como é Então, que a pessoa faz? isso. Quem quiser ajudar, a Casa de Apoio ao Autista, que é a Casa do Autista de Uberlândia, gente, que é uma casa maravilhosa. Tem Estamos abrindo a Instagram, filial tem. em Tupaciguara. Estamos abrindo uma filial em Tupaciguara com a Simone Yamaguchi, certo? Ela vai coordenar lá, é uma pessoa fantástica. Também é autista, viu? Também é autista. Né? Então, assim, ela vai coordenar a Casa do Autista lá, junto, é um projeto maravilhoso que nós estamos abrindo lá, uma filial. Nós precisamos de ajuda lá também, certo? Recursos mesmo para construir, para montar um espaço lá, para que as mães possam levar seus filhos serem atendidos lá. É um projeto Como é que as maravilhoso. pessoas te ajudam? Dando Então, vamos lá, recursos? é bem simples. Sim. Gente, vocês podem doar pelo Pix da associação, ok? Zeisa Dojo, que é o zeisadojo@gmail.com, é o Pix, certo? Sim. Da ONG, tá joia? Qual é? Não é o meu. Espera um pouquinho. Deixa eu escrever aqui para o pessoal. Se eu só Escreve saber aí. direitinho aqui, deixa eu escrever para o pessoal. Como é que é esse? Pix, Como é que é o Pix? zeisadojo, Zeiza, gmail.com, Zeiza dojo, Dojo. isso, @gmail.com. Opa, É o Pix da associação. sim. Eu quero que escreva o outro também, que é o do Zeiza Centro Dojo, arroba, gmail.com. A Kelly gmail.com. escreve aí, Kelly. Você tá aí, escreve. Gmail.com, isso. Zeiza Isso. Dojo, Esse é o arroba Pix. gmail.com, esse daqui? É assim. Isso. Gmail. Isso. O L Tá. escreveu aí, ó. Ah, ele escreveu A aqui, Kelly Zeiza Dojo. também. Você Tá. também. Opa, tá. Certo? É para todo mundo decorar mesmo. Pra todo mundo. É. Então, Isso. esse é Ninguém o pode Pix da falar que não viu. instituição. Isso, ninguém pode falar Certo? que não viu. E, Tá outra, certo? e também quem quiser doar de outra forma, porque muitas vezes a pessoa não tem recurso financeiro para doar, mas ela tem o tempo, que é o bem mais precioso também. Então nós temos O que nós profissionais que estamos fazendo podem lá agora? O que nós ajudar. estamos fazendo agora? Dando um Isso, tempo nosso, dando para que a gente se considera tudo e fazendo as pessoas tentarem entender mesmo isso. à distância, tá vendo? Isso Então é tem doação, como gente. você entrar em contato com a instituição e falar assim, olha, eu quero doar 4 horas por semana, 2 horas por semana, eu vou atender as pessoas da instituição online. Entre em contato com a Kelly tá aí, Kelly dá um oi, certo? Então fala com a Kelly aí, olha, fala com a Kelly, fala o seguinte, eu quero doar, eu sou profissional, eu sou psicólogo, eu sou neuropsicopedagogo, eu sou neurologista, eu sou psiquiatra, certo? Então, não interessa, né? Até musicalização, eu sou professor de música,
e eu tenho como dar aula à distância, porque eu não estou em Uberlândia, estou dando um exemplo, tá? Então, Sim. entre em contato. Tem como você doar horas. Nossa, Que isso é vai te fazer maravilhoso. tão bem. Isso vai fazer se sentir tão bem que você E vai não ajudar tem muito. ideia, gente. Isso, Como é e vai ajudar gostoso a gente muito. ajudar as pessoas. Tá? Você Então, ajuda as assim, pessoas que você acaba recebendo até mais do que quem que você ajuda. isso, Isso e dou a Kelly está certeza. falando aqui, podem levar doações também direto na instituição, anota o endereço, Avenida Abadio Bonifácio da Silva, 493, Granada. Eu vou fixar. Podem levar doações também direto na instituição. O endereço, Avenida Abadio Bonifácio da Silva, 493, Granada, Uberlândia, certo? Pode mandar a doação direto para esse endereço aí. As famílias necessitam muito. E durante a pandemia, doutor, para você ter ideia, nós tivemos um caos. Por quê? As pessoas com deficiência hoje no Brasil representam 24,5% da população, Olha certo? só. Então não tem como a gente não ter um olhar para essas pessoas, para a gente. Somos 24,5% da população. Se você cortar uma pizza em 4, é um pedação de pizza, certo? Olha, gente, Então, e não tem família que esteja imune para isso. Não existe isso. não tem. Ah, Perfeito. Existe a vacina contra a Covid, né? Mas não existe vacina isso. contra a deficiência, tá, gente? Não tem. Então, Tá qualquer no pessoa gene, gente, você não sabe. É isso mesmo. Você vai estar A gente ajudando não alguém da sua sabe. família, inclusive, que talvez nem saiba que tem. Isso mesmo, perfeito. Perfeito. Olha só, ele está falando aqui, a falta da vacina da poliomielite. Como é que é? Poliomielite. Da paralisia infantil. Dia 30. Muda a palavra. Você até enrola a língua, vai pôr no Não complica, não. Então, Sim. imagina, né? A falta da vacina contra a paralisia infantil, o que que causa? Causa deficiência, Claro. certo? Muitas vezes a criança nasce perfeitinha, né? Ali com o bracinho, tudo andando, tudo bonitinho. De repente, a falta da vacina faz com que o vírus, né, ataque. Eu tenho uma amiga que ela ficou paralítica de uma perna por conta da falta dessa vacina, né? Então, olha só, o que a gente estava falando, né? Deixa eu voltar para o foco. Não, das pessoas doarem, que é importante. As pessoas estão pedindo aqui de pé junto e mãos juntas para você salvar essa live. Deixa salvo vou salvar. Além de salvar, eu nunca vi uma repostar pessoa. na minha também. Vou repostar na minha também. Gente, eu nunca vi uma pessoa tão generosa igual o Dr. Bactéria. Eu nunca vi. Olha, ele me convida para fazer uma live, certo? A assessora dele, Andréia, fantástica, me deu toda a assistência o tempo todo. O professor Lisita, do Karatê de Uberaba, fez essa ponte. Obrigada, Sensei Lisita, do Karatê de Uberaba, por ter feito essa ponte. Eu te agradeço muito. Eu sou muito querido. Então, as pessoas se uniram para fazer esse projeto aqui dar certo agora, certo? E assim, a generosidade dele não parou aí, não. Eu falei assim, você vai abrir a live do seu Insta? Não, vai abrir do seu. Isso. Eu você falar da coisa, você falar que é importante o pessoal conhecer a sua. Depois nós vamos fazer uma segunda, aí nós fazemos no meio para pegar mais pessoas para ver. Pode deixar. Mas é importante gravar bem o seu Instagram. As pessoas entenderem, ficar lá em cima, escrito o seu Instagram para todo mundo ver. Para todo mundo, meus seguidores, o pessoal todo. Aí nós vamos fazer um segundo no meu, para a gente angariar mais pessoas. Tudo que você pode ter certeza que... Eu não vou falar que essa briga, não pode ser briga assim quando a gente ajuda a humanidade, né, gente? Não. Assim, esse tema. É uma luta. Isso, esse tema aqui que nós estamos falando, você pode ter certeza que eu comprei. Tá? Então, se for briga, você está com um colega assim. Eu não sei karatê, mas eu dou um soquinho também aqui, de vez em quando. Pode deixar que nós vamos estar juntos aqui. Nós vamos estar juntos. Vamos lutar pelo autismo. Isso, lutar pelas pessoas com deficiência. Gente, são 24,5% da população. 2,5% das pessoas no Brasil estão dentro do espectro autista. 2,5% é gente demais. E esse número só aumenta. Então, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um olhar mais humanizado, nós precisamos que as pessoas
certo? Possam também contar com a gente. É por isso que eu estou vindo candidata a deputada federal por Minas Gerais, para que tenhamos representatividade, para que possamos ocupar o nosso lugar de fala, para que a gente possa estar lá criando e gerindo leis, para que essas leis possam ser executadas no Brasil inteiro. E também, gente, ajudarmos as instituições, não é isso, doutor Bactéria? Ajudarmos os projetos sociais, porque os projetos sociais sérios, são os projetos a sérios, mola né? Os projetos que sérios têm que ser carrega esse levados país. seriamente. Certo? Durante a pandemia, nós tivemos muitas mães passando dificuldade dentro de casa. Muitas mães de criança com deficiência, sem ter o arroz, sem ter o feijão. Você sabe o que acontecia? Todos os dias o pessoal batendo lá na porta da ONG. Nós somos uma das únicas instituições, das poucas instituições de Uberlândia, aqui, de Minas Gerais, que trabalham com pessoas com deficiência, que não fechou as portas durante a pandemia, porque nós vimos as mães gritando, socorro, eu não tenho leite, eu não tenho fralda, eu estou passando fome, meu filho está passando fome. Por quê? Porque o serviço para elas acabaram, certo? Então, se as pessoas estavam indo para o trabalho, elas perderam o trabalho. E muitas vezes a renda é muito pouca, você depender de um BPC é muito pouco. E quando uma mãe tem um BPC, ela não pode trabalhar, gente. Tem que mudar isso. Essa lei precisa ser mudada. Como que uma mãe, certo, recebe um BPC, não é dela, é da criança, como que ela recebe um benefício de um salário mínimo e ela não pode trabalhar? Ela pode trabalhar, não pode registrar a carteira, se ela registrar a carteira, a criança perde o benefício? Olha que absurdo, como que essa mãe sustenta essa casa? Coisa. Vamos fazer o que? Você briga aí por Minas, eu brigo aqui por São Paulo. A gente briga Vamos junto. brigar sim, vamos brigar. Vamos brigar Agora... pelo Brasil, isso, certo? porque o problema não é só de Minas, não é só de São Paulo, o problema é do Brasil inteiro, gente. O problema é do Brasil inteiro. E só quem vive na pele, isso. Só quem vive na pele, quem passa as dificuldades é que sabe. A instituição doou mais de 230 toneladas de alimento na pandemia. Certo? Então a gente teve que assim, desdobrar de trabalho para conseguirmos atender as famílias que estavam gritando. Está na mão de todo mundo aí. Quem for aí de Minas, avisa o pessoal de São Paulo aqui. Aqui. Quem for de São Paulo, avisa o pessoal de Minas que conhece, para conhecer isso daqui. E tem as 10 aqui, que é 1040. Isso, está na mão de vocês. O meu é facinho, 1551. 1551, gente. 1551 em São Paulo. 15,51 em São Paulo, 10,40 em Minas, tá bom? 15,50. Anota aí, gente. Pega o papel aí, por favor. Anota, certo? Escreve aí, olha. Passa esse material, avisa a família de vocês, falem com seus vizinhos. Vocês conhecem gente demais. Nós temos um poder incrível nas mãos, um poder de transformar, um poder de fazermos realmente as coisas acontecerem. Está nas nossas mãos. Escreve o seu número aí. 1040, escreve para mim. Escreve aí, Kelly. 1551 é o meu. Isso. E o seu? 1040. Peraí só um pouquinho, eu vou fixar. Escreve 10, junto, vê se consegue. 10, aqui, ó. 1040. Ele conseguiu aqui, ó. Pronto, 10,40 e 15. Tá. Olha aí, ó. E 15,51. Pronto. Olha aí. Pronto. E estamos juntos nessa briga aqui, pode ter certeza. 10,40. E vamos juntos lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, pelas pessoas que são excluídas. Eu já tinha colocado uma pessoa no meu grupo aqui, uma pessoa que já briga há muitos anos para autismo. Eu faço questão de apresentar para você. Quando na próxima live, vou fazer uma live A3, eu coloco ela para falar também com você aqui. E vai ser um prazer muito grande. Tá? E obrigado, tá? Nossa, você é uma pessoa maravilhosa. Tá? Você me deu um prazer muito grande te conhecer. Tá? Um prazer muito grande mesmo. Já ganhei meu mês aqui. Tá? Obrigado pelo carinho todo que você... E continue esse trabalho lindo, maravilhoso que você faz assim, não pelas crianças, né? Para a humanidade. Tá? A humanidade precisa de pessoas que nem você. Que nem nós, tá bom? Eu te agradeço, você é uma pessoa muito generosa, tá? Muito amável, muito generosa. Obrigada, tá, pessoal? Muito obrigada, doutor. Obrigada a toda a sua equipe aí, ó. Beijo grande. Pessoal, querido. Minas Gerais, 10,40. Salva que eu vou repostar. Salva que eu vou repostar aqui. São Paulo, 15,51. Obrigado. Um beijo, querida.
Tchau, Até boa noite pra mais. você. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada a todo mundo que participou aí, gente. Muito obrigada. Até mais. A cada um de vocês que participaram aí, obrigada, obrigada. Não vou falar o nome, porque senão eu vou deixar a gente sem falar o nome. Obrigada a cada um de vocês. E curtam a página Zeiza Dojo. Vai lá e curta agora, gente. Ó, Zeiza Dojo, tá bom? Tô aguardando lá a curtida de vocês. Tchau, tchau. Beijo.